Hoje abordaremos um tema que vai além da presença de pombos na cidade de Itabaiana. Estamos falando como esses problemas afetam a biodiversidade. É crucial lembrar que é uma espécie que não é nativa do Brasil e sua introdução aqui gera impactos significativos para a diversidade biológica. A invasão dos pombos aqui em Itabaiana é um mal que não afeta apenas a questão estética, mas que é um desafio para a preservação da diversidade local. Além disso, Ellen oferece riscos à saúde pública. A presença de pombos também representa um desequilíbrio ambiental. Essas aves, por serem espécies exóticas invasoras, podem competir por recursos, prejudicando espécies nativas, a qual interfere no equilíbrio natural. Isso pode levar a uma redução da biodiversidade biológica, afetando plantas, insetos e outros animais. Para entendermos melhor, trouxemos algumas matérias sobre animais exóticos invasores presentes em algumas cidades sergipanas, em especial aqui na cidade de Itabaiana, onde veremos uma reportagem feita pelo repórter Tamires Rodrigues. Boa tarde, Ellen, Alisson e todos os nossos telespectadores do nosso jornal. Na matéria de hoje, aqui na cidade de Itabaiana, Sergipe, mostraremos a presença de um animal exótico invasor, que é o pombo Colômbia Lívia. Muitas dificuldades vêm surgindo ao longo do tempo por causa da grande proliferação de animais sinantrópicos, que são aqueles animais nativos ou não que conseguem se adaptar à presença do homem. E esses dados mostram que a grande proliferação desses animais justamente por causa da moradia, do lazer e do homem em ocupar essas áreas, e principalmente também por causa da desinformação que eles têm. Nas praças, nos prédios, no fio de alta tensão, lá estão eles compondo a paisagem urbana. Os pombos chegaram no Brasil no século XIX, com a presença da família real portuguesa. A ideia teria partido do Dom João VI, que queria dar um ar mais europeu à colônia tropical. Dessa forma, eles chegaram aqui no Brasil e se proliferaram de uma forma bem abundante. Essa problemática a gente consegue identificar não somente aqui em nossa cidade, mas sim em diversas regiões do nosso país. Isso se dá devido à alta taxa de reprodução e à facilidade que essas aves têm de se reproduzirem. Isso porque aqui em nosso país eles não têm os seus predadores naturais, que são as aves de rapina. Isso acaba facilitando a sua reprodução, já que sem predador eles têm essa facilidade. Aqui em nossa região eles conseguiram encontrar abrigo, facilidade de se reproduzir. Aqui na praça pública a gente consegue ver algumas pessoas que muitas das vezes estão alimentando essas aves, ou seja, elas não veem problema em elas estarem aqui, por isso esse acúmulo de aves estão aqui. Quando há o acúmulo dessas aves em uma região, há o aglomerado de fezes. As suas fezes elas são altamente contagiosas, o que acaba prejudicando e aumentando o risco de contaminação para as pessoas que vão limpar essa região. A gente consegue ver esse acúmulo de fezes tanto em praças públicas quanto em prédios, casas, em todas as regiões. Ou seja, eles são aves que não se importam onde eles estão deixando as suas excreções. Aqui na praça a gente consegue ver alguns garis que não usam luva, não usam máscara, muitas das vezes até acabam limpando a praça de Havaianas, que acaba aumentando o seu risco de contaminação pelas fezes. Como já possa ser conhecido pelos problemas envoltos na saúde pública por parte da população, existem animais presentes na nossa casa que podem desempenhar problemas parecidos caso os tutores não assumam posturas adequadas referente a esses animais. Pois é, Alisson. Embora os cachorros sejam conhecidos como um fiel companheiro do homem desde sua introdução pelos europeus do século XVI, deixá-los solto pode fazer com que esses animais sofram e passem com possíveis doenças para a população. Isso pela liberação ou falta de cuidado de seus tutores. Para isso, exibiremos uma reportagem em outra cidade sergipana, a fim de entender os riscos aos próprios animais dessa conduta irresponsável. Falaremos com a nossa repórter na cidade de Careira, a qual entrevistou uma veterinária a fim de esclarecer os possíveis riscos dessa prática em conduta. É com você, Késia. Com a pandemia, as pessoas começaram a adotar mais animais, principalmente cães. Ao passar a pandemia, as pessoas abandonaram esses animais, com justificativa de não ter como custear eles. Um dado recente, um levantamento por ONGs e protetores independentes, mostraram que o número de abandonos depois da pandemia desses animais aumentaram 61%, levando a vários prejuízos. E entre esses prejuízos causados pelo abandono, é importante ressaltar o da saúde pública e até o próprio animal. Débora, quais são os prejuízos que o abandono desses animais gera à sociedade e à saúde pública? Então, nós temos
vários fatores relacionados com o abandono de cães. Primeiro, nós temos a questão da quantidade de cães nas ruas, provocar acidentes, tanto automobilísticos como mordeduras, zoonoses, né? Existem diversas zoonoses para a gente. Zoonose, o que é? São doenças transmitidas de animais para as pessoas. Então, assim, a gente tem um grande prejuízo em relação a esses abandonos de cães de rua. Por exemplo, a zoonose, nós temos a leishmaniose, que aqui no município de Cariri a gente tem uma incidência alta de leishmaniose nos cães, principalmente nos cães abandonados. Tem animais com bastante sintomatologia, mas infelizmente a gente não tem o controle, né, desses animais. No caso, acidentes, diversos acidentes vêm ocorrendo por motos, acidentes por mordedura, pedestres andando na rua e sofrendo mordedura dos cães. Como os animais de rua eles não são vacinados contra a raiva, tem um risco maior, eminente, de transmitir raiva também, porque são animais que vêm até da zona rural, que a gente não tem procedência desses cães. Então é um risco muito grande para a população em si. O abandono ele é fora de controle nacional, eu creio, que todos os municípios sofrem com esse aumento de cães pós-pandemia. E além disso, a saúde do próprio animal, né? Porque com certeza tem várias pessoas aqui trazendo. Sim, verdade. Tem muitos cães que sofrem por doenças e esses cães, como estão consequentemente na rua, não tem quem faça os cuidados, né? Algumas pessoas que se solidarizam com os cães de rua trazem para mim e a gente cuida e retorna para a rua. Eu creio que os meios de controle populacional seriam eficazes em todas as cidades. Castração dos animais de rua seria eficiente para esse controle. E creio também que a legislação punir mais as pessoas que abandonam os cães na rua. Eu acho que se houvesse uma legislação vigente, funcionando mesmo, e toda pessoa que adotasse um cão, ele fosse responsável por aquele cão, principalmente uma cadela fêmea, que quando eles adotam, quando elas entram em fase reprodutiva, eles abandonam, por estar no cio. Então, essas cadelas, elas reproduzem de 8 a 12 cães. Então, assim, se ela está na rua, uma cadela só, a cada 6 meses ela vai deixar na rua 8 filhotes. Desses 8 filhotes, vamos dizer que a maior quantidade de sendo fêmeas, logo em seguida, essa cadela sozinha vai produzir mais de 120 filhotes. Então, assim, é um controle que precisa ser funcional, eficaz. Creio que a legislação tem que partir daí. A punição para aquelas pessoas que abandonam seus cães. Um chip, um controle e ter um controle em cada município. Aquela pessoa que é responsável por um cão. Fazer, por exemplo, igual existe a vigilância epidemiológica, existe uma vigilância para controle populacional dos cães. Eu acho que a gente chegaria longe com isso. Porque, por enquanto, vai continuar sendo. E a leishmaniose mesmo, ela vem aumentando. A gente tem uma vigília na vigilância epidemiológica desses animais que são doentes. Aqui no município de Cariri a gente não tem, mas eu tenho certeza que outros municípios têm esse controle. E a leishmaniose é uma coisa muito grave, né? A pessoa não tem cura, ela é portadora da doença pro resto da vida. Então, além desses prejuízos sociais, como o Dan falou, esses prejuízos, né, causa na própria economia, né, porque vai ter um gasto para isso, o abandono de animais gera também prejuízos ambientais. Explicado pela doutora Andréia, os prejuízos causados pelo abandono de animais vai além do bem-estar do animal e da saúde pública. Gera também prejuízos ambientais. E para entender um pouco mais sobre essas consequências ambientais, vamos bater um papo com o graduando em Ciências Biológicas, José Carlos Júnior. José Carlos, boa tarde. Poderia, por favor, nos explicar quais os impactos, os prejuízos gerados pelas espécies exóticas invasoras na biodiversidade ou na diversidade biológica? Boa tarde, Ellen. Os impactos são diversos. Em 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela propôs uma agenda mundial, se baseando na criação e implementação de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Neste momento, eu queria destacar o ODS número 15, que é sobre a vida terrestre, a qual ela se debruça sobre deter a perda da biodiversidade. Nesse sentido, as espécies exóticas invasoras, elas vêm atuando como a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo. Inclusive, até unidades de conservação têm sido afetadas por essas espécies. A interação entre pombos ou cachorros com animais nativos é uma relação problemática, porque envolve a predação, a competição por interferência, a competição por alimento, por recursos naturais, a exploração e também a transmissão de doenças. Por exemplo, o cão doméstico, o Canis lupus familiaris, eles vêm atuando como espécie exótica invasora, porque dentro de unidades de conservação, eles conseguem retornar ao seu estado selvagem e, consequentemente, declinar populações nativas,
diminuir a quantidade de presas de animais silvestres. E mesmo que essas espécies exóticas invasoras elas não atuem diretamente, não afetem diretamente outras espécies nativas, mas a presença desse exótico, esse invasor ali naquele ambiente, eles conseguem causar modificações comportamentais nesses outros indivíduos, causam uma sensação de medo nesses organismos. Embora os animais promovam o desenvolvimento de doenças para outros animais e para o ser humano, além também da redução da perda da biodiversidade, como citada por Carlos, esses animais não devem ser maltratados, mas sim conscientizar a população de evitar de alimentar os pombos em praças públicas, como também incentivos a ONGs a recolherem esses animais, como também a atuação do poder público a fim de castrar esses animais, as quais encontram-se nessa situação. Muito bem colocado, Elsa. Todos esses malefícios são gerados pela falta de informação que permeia a população, o que a leva a ter atitudes que contribuam para a proliferação desses animais exóticos invasores, ao invés de cessá-la. Por isso, essas medidas são eficazes para a contenção dessa proliferação e, consequentemente, das consequências geradas por esses animais exóticos invasores. O Jornal de hoje fica por aqui. Boa tarde.